Quando foi em 1889, então, no final do século XIX, numa das suas atividades, e ela tinha que sobreviver, já que ela não ganhava pensão, né? Ela tinha que sobreviver pelos próprios meios, ela, como jornalista, foi instada a fazer uma crítica literária da doutrina secreta que estava sendo recém-lançada por Helena Petrovna Blavatsky. É óbvio que as pessoas queriam acabar com aquilo. Era interesse fazer uma crítica negativa. Mas ela, como uma jornalista independente, se propôs a ler os livros e, ao lê-los, ficou assombrada. Porque dentro daquele livro estavam as verdades que lhe faltavam para ela fazer aquela transição do socialismo para uma sabedoria que a gente pode chamar de teosofia, que é a divina sabedoria ou o que a gente chama de filosofia oculta. Ela percebeu as verdades ocultas que lhe faltavam e que ela precisava para ascender de uma ciência puramente materialista para a ciência do espírito, para o conhecimento do ser humano e do cosmos. Obviamente, ela fez uma crítica muito boa e pediu uma entrevista com a senhora Blavatsky, que acedeu. E depois desse primeiro encontro, que deu uma forte impressão sobre ela repetiu a visita e pediu para se tornar membro da Sociedade Teosófica. E ao longo dos anos seguintes, e ao longo dos seus 44 anos e meio a mais de vida, ela se dedicou não só à causa da Sociedade Teosófica, que é a causa da humanidade, como foi indicada pela senhora Helena Petrovna Blavatsky para ser a sua sucessora, que deixou isso por escrito. E ela foi, então, eleita presidente mundial da Sociedade Teosófica, sucedendo ao Coronel Olcott. E mais, a Sociedade Teosófica tem um núcleo mais interno. E esse núcleo mais interno, que é a escola esotérica, também foi deixado aos cuidados da sociedade da senhora Annie Besant, já que foi criado por um dos mestres de sabedoria, que é o mestre Moria, que, junto com a senhora Blavatsky, resolveu fazer um núcleo, que é o coração da sociedade, para que não houvesse, como eles mesmos dizem, um império dentro do império, mas uma corrente de vitalidade para que a Sociedade Teosófica nunca viesse a se materializar ou se tornar uma escola de ocultismo ou uma escola de psicologia. E assim, a senhora Blavatsky deixa isso bem claro antes de morrer em maio de 1891. Em 1903, a senhora Annie Besant se muda para Adyar, na Índia. Em 1907, ela é eleita, em 1908 ela toma posse, e assim ela fica como presidente mundial durante 26 anos, até falecer em 1933, com 85 anos de idade. Um fato também que merece um registro especial, que era uma senhora clarividente, e junto com Leadbeater, eles descobriram o jovem Krishnamurti, que era dito que ele se tornaria um grande mestre espiritual e que veio a se tornar um dos maiores filósofos do século XX. Né? Quem já leu um livro de Krishnamurti, quem já leu ou já viu os seus CDs, já viu ele falar, a gente vê a beleza e a verdade que ele aprendeu. E ele tinha a senhora Besant como a sua mãe, ele chamava de ama. Ela pegou não só o senhor Krishnamurti como o irmãozinho dele, o Nityananda, e os criou e os levou para a Inglaterra e deu uma educação europeia para eles. E aí tem uma foto da senhora Annie Besant com Krishnamurti e Nityananda. O Nityananda chegou até a passar para a faculdade de Oxford, mas infelizmente uma tuberculose o levou muito cedo. E isso foi uma das grandes provações pelo qual o senhor Krishnamurti teve que passar na vida, já que ele caiu numa depressão muito grande e depois ele percebeu como a vida era passageira e como as pessoas são frágeis e como tudo isso demanda uma consciência muito grande no aqui e agora, e se tornou praticamente um filósofo que tem dentro de si a essência do budismo, ou talvez até a essência do zen budismo, pela particularidade de estar focado no aqui e agora,
sem interferência do pensamento, sem interferência do tempo e sem interferência do eu. Então, essa foto é uma foto histórica, provavelmente na Inglaterra pelas suas vestes, né, todo mundo com muito frio, no início do século XX. Krishnamurti, Annie Besant e Nityananda. Então, como eu falei, ela assumiu a sociedade numa época muito difícil. Ela viu o senhor Krishnamurti dissolver a Ordem da Estrela e sair da sociedade com muita gente. Ela enfrentou a crise de 1929, quando houve a quebra da Bolsa. Ela assistiu os horrores da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, mas apesar de tudo, foi ela que falou com muita emoção, com muita dedicação, sobre a necessidade da esperança de mudar os valores do mundo, né? De nós mudarmos da ignorância, da superficialidade, para um lugar mais profundo, que não é no corpo, que não é na alma humana, mas é no espírito, onde estão localizados os valores universais do ser humano. A beleza, a verdade, a vida, e só assim as pessoas poderiam combater o grande ódio que surgiu com as primeiras guerras mundiais, tanto a primeira, que foi em 1914, a 18, e depois a Segunda Guerra, que seria na década de 30. Então, para combater o sectarismo, o ódio e a superficialidade, ela deu um exemplo de fraternidade, ela deu um exemplo de dedicação, ela deu um exemplo em que os homens poderiam se unir pelo espírito e pela fraternidade, fazendo uma síntese do poder, do amor e da sabedoria. Um fato que pouca gente sabe é que ela foi uma das pioneiras do ensinamento Rosa Cruz. Annie Besant, Mary Hussack e James Wedgwood fundaram a Ordem do Templo Rosa Cruz, mas em função dos problemas da Primeira Guerra, eles tiveram que suspender essas atividades. Ela se dedicou a ser presidente mundial da Sociedade Teosófica, o Wedgwood seguiu como bispo da Igreja Católica Liberal e Hussack manteve contato na Califórnia com Harvey Spencer Lewis, que foi exatamente o pioneiro e que elaborou todos os rituais da Ordem Rosa Cruz, que vai dar nascimento à Rosa Cruz Amorque. Pouca gente sabe disso, que Annie Besant estava no núcleo que deu início ao rosacrucianismo como nós o conhecemos hoje. Ela foi conhecida pelas milhares de palestras. Ao pesquisar um pouco sobre Leadbeater, algumas vezes a gente via o nome de Annie Besant. E Annie Besant sempre como oradora, como palestrante, como expositora. Era raro nessa época a pessoa ter isso como profissão. E ela era uma pessoa que magnetizava as multidões. A sua primeira série de conferências na Índia, quando ela chegou em 93, depois em 94, foi tão grande que ela ficava rodeada de multidões. Ela era obrigada a falar em pequenas plataformas, as pessoas botavam tijolos e madeiras, e ela mal conseguia circular, porque ela começou a ressuscitar a fé dos hindus na sua grande cultura, já que naquela época eles eram um império, eram uma colônia britânica. E ela, vendo aquele grande povo submisso ao povo inglês, ela começou a se dar conta da necessidade da independência da Índia. E ela cria a Liga Nacional Hindu, e durante a Primeira Guerra Mundial, ela lutou tão intensamente que ela foi colocada em prisão domiciliar pelas autoridades coloniais inglesas. Viram o perigo que ela era, porque ela inflamava as multidões. E ela conseguiu induzir Gandhi e muitos outros a fazer o que fizeram, e a Índia se torna, mais tarde, uma potência como é hoje, né, no mundo, e consegue a independência graças a ela. E ela ajuda a formar o Congresso Nacional. E aos 70 anos de idade, em 1917, com a presença de Gandhi, ela ganha o mais elevado título honorário que a Índia podia dar a alguém, que é presidente do Congresso Nacional Indiano. É um fato que ela era uma clarividente, e como
tal, ela podia ver a alma das pessoas, a aura das pessoas. Aqui nós vemos uma foto fantástica, ela com Gandhi. E ela talvez tenha cometido um grande erro nessa época. Pela sua ética, pela sua autonomia e pela sua capacidade, ela pede ao mestre que retire dela a capacidade paranormal de ver a aura das pessoas, já porque ela, estando no meio político, ela achou que estaria com uma arma que seria, digamos assim, que estaria em desacordo com as capacidades dos outros, já que ela, como pessoa, ela é extraordinária. Ela entrava numa tribuna e era capaz de falar com empenho, com coração, e convencia os mais torpes corações. E ainda com a sua capacidade clarividente, ela era capaz de ver as intenções, mesmo quando as pessoas não eram capazes de falar. E quando ela perde a capacidade clarividente, nessa época o Leadbeater talvez fosse o único que tivesse tanta capacidade como ela, fica sozinho, e depois vários fatos acontecem na Sociedade Teosófica, que inclusive se dá com a dissolução da Ordem da Estrela. Krishnamurti sai da Sociedade Teosófica, o Leadbeater também é expulso, depois volta, e ela tenta fazer com que esses poderes possam ser novamente readquiridos, mas ela não consegue. Então, uma vez perdido, ela não consegue readquirir, já que ela precisaria fazer uma capacidade de pranayama, de yoga, de concentração muito grande. Mas, mesmo assim, durante um grande período, ela usou seus poderes psíquicos para fazer investigação clarividente, tendo feito um estudo sobre a consciência, formas de pensamento, e inclusive investigações conjuntas com o Sr. Leadbeater.